Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Nesse encontro, nós vamos dar início a uma série de estudos, tendo como base o livro Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, de autoria do reverendo Ricardo Barbosa de Souza, e nós vamos usar esse material como base para o nosso estudo. Não vai ser uma resenha do livro, eu não vou fazer uma resenha do livro, criticar, dar opinião. Na verdade, eu vou usar algumas provocações, alguns pensamentos que eu extraí desse conteúdo desse livro, uma leitura que me fez muito bem, que me abençoou muito a leitura desse livro, e a partir dessas ponderações, dessas colocações do reverendo Ricardo Barbosa, eu vou trazer algumas aplicações para a nossa vida em termos de crescimento espiritual, em termos de santificação, desenvolvimento da nossa vida espiritual. Então, o tema do livro é Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Você encontra na internet, na Amazon. Eu comprei o meu pela Amazon, chegou bem rapidinho. São 97 páginas, uma leitura bem rápida, muito agradável. Recomendo que você, se puder, tiver oportunidade, adquira o livro. Faça a leitura, acompanhe aqui os estudos com a leitura do livro, será muito importante. Eu vou trazer algumas partes do livro que eu vou colocar aqui na projeção e a partir dessas frases, dessas afirmações, nós vamos caminhar aqui no nosso estudo. Não é livro de autoajuda, tá bom? Não é abordagem de cura interior, como já houve alguns tempos aí durante a história da igreja brasileira, se falava muito em cura interior, não é essa a questão. A questão é como nossos pensamentos são transformados à luz da palavra de Deus, como a nossa mente é renovada na palavra de Deus e como isso vai produzir um crescimento espiritual e como isso vai também trabalhar nas nossas emoções, vai trabalhar em todas as relações da nossa vida, como isso vai modificar o nosso modo de ver o mundo, de nos relacionar com as pessoas. Então, tudo a partir de uma mente transformada, tudo a partir de uma transformação do nosso pensamento, não com base na lógica humana, não com base na razão humana, mas com base na palavra de Deus. Eu quero convidar você a um momento de oração para que nós possamos nos submeter aqui à direção do Espírito Santo, à condução do Senhor, para que esse estudo seja uma bênção para as nossas vidas. Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Que o Senhor oriente o nosso pensamento, oriente, Senhor, as nossas palavras e que possamos, ó Deus, compreender a Tua vontade. Nos ajuda, ilumina, Senhor, a nossa mente, que a Tua palavra seja aberta e que a Tua palavra transforme as nossas vidas. Que não seja a palavra de homem, mas que seja o Senhor falando aos nossos corações e que assim nós possamos crescer espiritualmente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar o primeiro capítulo do livro que tem o título de Convicções Moldam Pensamentos. Queria que você guardasse essa expressão. Convicções moldam pensamentos. Guarda essa ideia, porque ela que vai dar início aqui à ponderação, à abordagem feita pelo reverendo Ricardo Barbosa aqui nesse texto. Eu vou procurar, durante aqui o nosso estudo, tudo que aparecer na tela, eu dou o crédito ao autor. Então, todas as anotações que você vai encontrar e que eu vou fazer a leitura aqui e vou comentar com você, são citações do livro de Ricardo Barbosa. Então, todo o crédito aqui é para o autor. Não vou fazer uma resenha do livro, isso aqui não é uma resenha, não vou fazer uma análise crítica do livro, eu vou reportar algumas passagens desse livro, algumas frases, e a partir dessas frases nós vamos ponderar, pensar, pedir aqui a ajuda de Deus para verificar essas questões na palavra de Deus e como isso vai transformar as nossas vidas. Então, a primeira parte do livro trata desse tema, convicções moldam pensamentos. E você vê que o tema do livro é pensamentos transformados, emoções redimidas. Ok? Então, primeiro ponto é que as convicções moldam os nossos pensamentos. Lá em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse para os discípulos e disse para nós também: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
O contexto aqui, Jesus está falando para os discípulos, ele diz que o diabo vem para matar, para roubar e para destruir, mas ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a pergunta que nós podemos fazer nesse início é, o que é essa vida em abundância proposta por Jesus? O que significa essa vida e vida em abundância? Levando em consideração um contexto cristão, um contexto de vida que nós temos a partir da nossa conversão, uma vida espiritual, uma vida cristã, uma vida que vai ser desenvolvida, ou que deve ser desenvolvida à luz da palavra de Deus, o que vem a ser essa abundância? Talvez muitos de nós, ou alguns de nós, estejamos passando por crises, por dificuldades, por questionamentos, questionando, por exemplo, perdas, questionando momentos de tribulações, a pandemia, questões financeiras, saúde, perda de entes queridos, e talvez essas situações externas provoquem algum tipo de abalo, algum tipo de desestabilização na nossa vida, desequilíbrio na nossa vida, mas a questão principal é, será que é o externo que comanda a nossa vida ou é o interior que vai comandar as nossas reações em relação ao que acontece conosco no dia a dia? Então a proposta de Jesus é que nós tenhamos vida e vida em abundância. E aqui não é nenhuma conversa triunfalista, nenhuma conversa voltada com declarações, com tomar posse e algum tipo de abordagem de prosperidade. Não é esse caso. A vida em abundância é uma vida interior, é uma vida espiritual. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, ele diz que aquele que beber da água que ele der, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, lembra que a mulher samaritana, ela questiona Jesus, então me dá sempre dessa água, para que eu não precise vir aqui ao poço, né, numa resposta ali, talvez uma necessidade imediata, necessidade de ter ali o essencial para a vida, que é a água, mas Jesus estava falando de uma água no sentido espiritual, de um fluir da vida de Deus, da vida do Espírito Santo no nosso interior, que flui do nosso interior para o exterior. E você vê que a transformação que aquela mulher experimenta ali na conversa com Jesus faz com que ela se torne uma evangelista. Imediatamente ela sai, conta para todas as pessoas naquela cidade o que Jesus tinha dito e traz as pessoas para ouvirem de Jesus. E aqueles homens, muitos homens ali, muitas pessoas creem no Senhor. Não por aquilo que a mulher disse, mas por terem ouvido diretamente dele, conhecido diretamente o poder de Deus, a graça de Deus, o evangelho, a boa nova que é Jesus Cristo. Então, a proposta de uma vida em abundância é o plano de Deus para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Nesse quadrinho aqui, eu queria que você observasse o seguinte: todo cristão é chamado para ser discípulo de Jesus. Eu e você somos chamados para sermos discípulos de Jesus. O que significa ser discípulo de Jesus? Eu coloquei aqui nessa ilustração uma evolução, né, é claro, simplificadamente, da nossa vida. Primeiro nós temos o momento da conversão, eu identifiquei aqui como conversão, mas aqui é o momento em que você tem um encontro com Cristo, o momento em que você entrega a sua vida a Ele, o momento em que você renuncia ao mundo, ao pecado, renuncia aos seus desejos e experimenta uma vida nova em Cristo. Então, eu estou chamando aqui de conversão, esse é o ponto de partida da vida cristã, e eu estou dizendo que todos nós somos chamados para sermos discípulos. E essa vida do discipulado implica um processo, que é o processo de crescimento chamado santificação. Então, quando nós falamos em santificação, nós estamos falando de aprendizado, de crescimento, de formação espiritual, de maturidade. Você pode chamar da maneira como você quiser, mas a ideia de santificação, à luz da palavra de Deus, é a ideia de um processo de crescimento constante. É um processo que tem uma ação divina, porque quem santifica é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Ele vem habitar em nós a partir da nossa regeneração, a partir da nossa nova vida.
que ele mesmo opera, ele passa a habitar em nós e ele passa a operar essa santificação. A santificação aqui no sentido de crescimento, de aprendizado, de formação espiritual, de maturidade espiritual. Então, todo cristão tem que amadurecer. A santificação não é no aspecto moral, a gente não está falando aqui de moralismo, a gente está falando de um crescimento espiritual, de uma vida que vai amadurecer espiritualmente. Eu não posso ser o mesmo que eu era lá no início da minha vida cristã, no início da minha caminhada, nos primeiros passos da minha conversão. Eu não sou mais o mesmo, eu não posso ser mais o mesmo. Eu também não posso ter regredido espiritualmente, eu não posso ter piorado em relação ao que eu era lá no primeiro momento da minha conversão. Então, a vida cristã é uma vida de crescimento, é uma vida de santificação. Santificação, entenda, no sentido de desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual. E qual é o alvo da nossa vida? O alvo é a plena conformidade com a imagem de Jesus Cristo. O alvo da nossa vida é a plena conformidade com a imagem de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Então, Paulo e os outros apóstolos e todo cristão, em toda a história da igreja, ele tem como alvo a estatura do varão perfeito, a plenitude da imagem de Cristo que é construída através do Espírito Santo em nossas vidas. Então, esse é o alvo. E você vai me perguntar, Marcelo, mas será que eu vou conseguir atingir esse alvo em vida? Olha, é um alvo, é um ideal, é bíblico, mas em toda a nossa vida nós vamos estar aqui nessa fase central, que é o processo da santificação. Então quer dizer que é impossível? Eu não estou dizendo que o alvo é impossível. Se fosse impossível, seria inútil a nossa busca. Paulo diz que prossegue para o alvo. Ele diz não que eu tenha alcançado, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço, prossigo para o alvo. Eu vou buscar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esse alvo a gente chama de santidade, a gente chama de perfeição. É claro que nessa vida, e aí fique bem claro, nessa vida nós não seremos perfeitos. O que eu estou colocando aqui? E nessa vida nós não seremos perfeitos porque é impossível, na condição que nós temos hoje, como humanos, como seres que são, apesar de regenerados, mas ainda influenciados pelo pecado, ainda oprimidos muitas vezes, ainda convivendo com a realidade desse mundo, a perfeição no sentido absoluto de ausência de erro nessa vida é impossível, mas é o nosso alvo. Quero que você entenda muito bem essa relação que nós temos um alvo. Como Paulo diz, ele luta e nós lutamos não sem um objetivo. Então, existe um alvo, existe um ideal, existe uma proposta de Deus, que Paulo chama de prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é a estatura do varão perfeito, como ele cita em Efésios, quando ele diz que até que todos cheguemos à unidade da fé, a estatura do varão perfeito, ou seja, a perfeita varonilidade, a uma estatura de perfeição espiritual, que é o alvo, que deve ser perseguido por todos os cristãos, por mim e por você, sabendo que nós não atingiremos uma perfeição absoluta, uma santidade absoluta nessa vida, mas nós buscamos. É por isso que nós estamos aqui no meio, nesse processo de santificação, nessa caminhada cristã, buscando esse alvo, almejando esse alvo. E eu digo que até o último dia da nossa vida aqui nessa terra, nós estaremos nessa busca. Lá na glória, quando nós tivermos os nossos corpos transformados, quando o Senhor voltar, quando o Senhor buscar a sua igreja e quando nós formos promovidos a esse status, e Romanos capítulo 8 você vai encontrar essa afirmação de Paulo, ele fala daqueles que chamou, ele fala daqueles que glorificou. Então, a glorificação é o ápice dessa caminhada, mas isso vai ser uma ação sobrenatural de Deus na ressurreição, na transformação dos nossos corpos, na vinda do Senhor. Então, veja, aí sim, esse estado
final que nós teremos com a glorificação será impecável, será a perfeição, porque é um corpo glorificado. Mas enquanto estivermos nesse tabernáculo, enquanto estivermos nessa condição de seres humanos caídos, mas regenerados pelo sangue de Jesus, nós teremos a luta diária contra o pecado, nós teremos a luta diária contra a nossa carne, contra a realidade do mundo e também do inimigo das nossas almas. Então nós estamos nessa busca, no processo da santificação. É bom que a gente entenda esse quadrinho. A gente não pode ficar parado lá no finalzinho ali, lá embaixo, né, dessa seta. Nós não podemos estagnar e nós não podemos regredir. Nós temos que prosseguir crescendo, buscando o alvo, que nós não vamos atingir nessa terra, mas que é o alvo, que é aquilo que nós almejamos como filhos de Deus, a plena conformidade com a imagem de Jesus Cristo. Todo o Novo Testamento, bem como a teologia e a tradição cristã, afirmam a necessidade de cada cristão alcançar a maturidade em Cristo. Então, a proposta para nós é uma proposta de busca de maturidade. A palavra de Deus diz isso, a tradição cristã diz isso, a teologia, né, quem estuda teologia vai ser sempre incentivado. Veja, não é possível a gente estudar a teologia de uma forma somente intelectual, ter um conhecimento intelectual e que isso não produza resultado espiritual na nossa vida. Cada tema de teologia que eu estudo, eu sinto mais o desejo de buscar o Senhor, eu sinto mais o desejo de conhecer o Senhor. Então, toda a teologia, todo o Novo Testamento, toda a tradição cristã aponta para a necessidade desse crescimento, dessa maturidade em Cristo. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16, o apóstolo diz o seguinte: pelo contrário, depois, se você quiser, você pode ler o texto, a passagem toda, para ter a ideia mais completa. Mas, nesse momento, leia comigo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro faz uma referência aqui, porque está escrito, ao Antigo Testamento, quando o povo de Israel sai do Egito, quando aquele que não era povo, era uma massa de escravos, aquele grupo, né, de pessoas que era escravizado no Egito, sai daquela terra e vai em direção a Canaã, naquela marcha no deserto, aquele povo passa por um processo. E naquele processo, Deus chama aquele povo para ser um povo separado, para ser um povo santo ao Senhor, uma nação santa. E assim Pedro também faz essa comparação conosco como igreja. Sede santos porque eu sou santo. Então, ele não está falando aqui de moralismo, ele não está colocando aqui uma questão de legalismo, ele está colocando tornai-vos santos, ou seja, busquem a maturidade, busquem o crescimento, tornai-vos santos em todo o nosso procedimento, tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Essa é a exortação de Pedro para as nossas vidas. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículos 28 e 29, Paulo também aborda essa questão. São várias as passagens. Estou colocando aqui duas passagens que são citadas no livro para a gente pensar nesse tema, o qual nós anunciamos, diz Paulo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Veja, todo homem perfeito em Cristo. Por isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, Paulo está dizendo que ele se esforça, que ele se afadiga, que ele se dedica. Veja só, essa realidade do crescimento espiritual, ela não acontece de uma forma espontânea, de uma forma automática. Há necessidade de um esforço. Voz é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2. Mas ele diz assim depois do versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele preparou de antemão, para que andássemos nelas. Então, na verdade, esse caminhar faz parte do crescimento
E essas boas obras vêm como consequência da salvação. Então, nesse ponto da santificação, há necessidade de uma cooperação. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. Ele opera o querer e o realizar. Filipenses capítulo 2, ali nos versículos 12 e 13. Ele diz que nós devemos buscar crescimento, aperfeiçoar a nossa salvação, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, Filipenses 2, 12 e 13, porque ele diz que Deus é quem opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Então, é fato que a vontade de Deus é o nosso crescimento. É fato, e a Bíblia diz isso, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Então, Paulo se esforça para apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Repito, essa perfeição não é no sentido moralista ou elitista. Então, alcançar a santidade, a perfeição, é o alvo da vida cristã. É o alvo, é o ideal, é o que nós todo dia buscamos. Agora, na Bíblia, nenhuma dessas palavras tem uma conotação moralista ou elitista. Ou seja, nós não temos aqui que ficar criando classes de crentes. Ah, o fulano é espiritual e o Beltrano é carnal. A gente não está aqui para etiquetar ninguém, para classificar, para julgar ninguém. A verdade é que essa busca é pessoal e ao mesmo tempo comunitária, porque a igreja é o corpo de Cristo, e assim nós devemos buscar essa santificação, esse aperfeiçoamento, essa maturidade cristã. Então, não no sentido moralista, não no sentido elitista, de andar de nariz empinado e dizer que eu sou mais espiritual ou que menos espiritual. Não é essa a questão. Pelo contrário, essas palavras expressam algo que nós anelamos, suspiramos, ou aspiramos, melhor dizendo, desejamos, buscamos, porque fomos chamados por Deus para isso. Lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E lá no capítulo 4:3, salvo engano, 4:3, ele diz que essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Então, veja, é a vontade de Deus. Deus nos chamou para isso. Então, nós não podemos negligenciar esse chamado, fugir desse chamado. Todos nós ansiamos pela cura de todas as nossas enfermidades. Não é verdade? Se nós estamos padecendo de alguma enfermidade, nós ansiamos pela cura. A nossa alma também clama pela sua saúde. A nossa alma, o nosso homem interior tem que ser também renovado, tem que ser saudável também, tem que ser alimentado espiritualmente, tem que ser curado também. Então, assim como nós desejamos a cura para as enfermidades físicas, existe a necessidade de uma cura, de uma saúde plena para a nossa alma, para o nosso homem interior, para a nossa vida espiritual. O chamado cristão para a santidade e a perfeição é o chamado de Jesus para vivenciar a cura e a transformação. Então, o chamado que ele nos faz, lá no início nós lemos João 10:10, ele nos chama para a vida em abundância. E essa vida em abundância é vivenciada através de uma cura e de uma transformação. O primeiro sermão de Jesus, você lembra lá em Lucas, no capítulo 4, ele vai abrir o livro de Isaías, o rolo do profeta Isaías, na sinagoga, e ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos. Veja, restauração de vista aos cegos é cura. Para pôr em liberdade os oprimidos. Então, o primeiro sermão de Jesus, o primeiro sermão público ali que você encontra nesse momento em que ele vai à sinagoga, pede o livro, faz a leitura do livro e diz: hoje se cumpriu essa palavra. Então, ele fala de cura. O Jesus revelado nos evangelhos é aquele que cura. 3 curas aqui a gente pode apresentar. Cura da cegueira, que nos impede de ver a realidade gloriosa do reino de Deus presente em nós e entre nós. Veja, a cura da nossa cegueira espiritual. A cegueira que nos impede de enxergar essa realidade do reino de Deus. Nós estamos no reino de Deus.
Ah, mas eu moro aqui no Brasil, eu moro em Portugal, onde quer que você esteja agora, mas nós fazemos parte do reino de Deus. O reino de Deus não é um reino físico, político, o reino de Deus é um reino espiritual. Jesus anuncia o reino, ele diz: é chegado o reino, ele diz: o reino de Deus está em vocês. Então, é preciso nós sermos curados dessa cegueira que nos impede de enxergar o reino em nós e entre nós. Entender que nós vivemos no reino, somos cidadãos desse novo reino, que é o reino de Deus. Segundo, a cura da mente. E eleva a nossa compreensão e percepção em tudo que acontece à nossa volta. Então, quando a nossa mente é curada por Jesus, e quando ele fala da missão aqui em Lucas capítulo 4, quando ele lê ali o livro de Isaías, essa cura também é da nossa mente, é dos nossos pensamentos, para que nós possamos compreender, perceber tudo que está à nossa volta, mas perceber com uma cosmovisão cristã, com uma cosmovisão do reino de Deus. Então, a partir desse momento em que nós temos uma cura da mente, dos pensamentos, à luz da palavra de Deus, nós enxergamos a realidade de forma diferente e nós reagimos a essa realidade de forma muito diferente. Terceiro, e tão importante quanto as outras, a cura da paralisia. Cura da paralisia é a cura da paralisia que nos impede de caminhar em direção ao propósito majestoso para o qual Deus nos criou. Que maravilha! A cura da cegueira que nos impede de entender e enxergar a realidade do reino de Deus em nós e entre nós. A cura da nossa mente para que nós possamos compreender a percepção de tudo que acontece à nossa volta e ter, é claro, o pensamento adequado, correto, conforme a palavra de Deus. E a cura dessa paralisia, daquilo que nos impede de caminhar para o alvo, de prosseguir para o alvo, para alcançar esse propósito majestoso para o qual Deus nos criou. Lembra de Efésios que eu comentei há pouco, lá no versículo 10 do capítulo 2, quando ele diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Agora, a infantilidade espiritual é uma marca da espiritualidade secularizada, da cultura materialista e pragmática. Essa frase aqui de Ricardo Barbosa é muito importante, ela é muito contundente. Esse livro, eu confesso que, assim, em alguns momentos, realmente ele é contundente, ele toca na ferida, ele fala direto, né? Ele mostra a nossa realidade. E ele coloca isso: a infantilidade espiritual é uma marca da espiritualidade secularizada. O pensamento secularizado, ele vai segmentar a vida espiritual, a vida profissional, afetiva, ele vai fazer essa segmentação. O evangelho, ele não segmenta a nossa vida. O evangelho é integral para o homem integral, o ser humano integral. A tendência, né, dos filósofos gregos, inclusive na época de Jesus, era uma segmentação, uma divisão da vida. Não, o evangelho, a visão proposta por Jesus é uma visão holística, uma visão integral, o homem todo, o evangelho todo para o homem todo. Então, essa infantilidade espiritual faz parte dessa espiritualidade, entre aspas, secularizada, que é fruto dessa cultura materialista que nós vivemos hoje e pragmática. Nós vivemos hoje, eu lembro de um líder que dizia, muitos anos atrás, ele dizia assim: olha, eu acredito, ele fazia a comparação com um sindicalista que dizia que ele falava do sindicalismo de resultados, e esse pastor parafraseava aquele líder sindical e dizia: eu acredito no evangelho de resultados. Então, o que dava resultado ele aplicava. E, na verdade, sem qualquer fundamentação na palavra de Deus. Ele fazia o que dava certo. Isso aqui dá certo, então vamos fazer. Isso faz crescer a igreja, então vamos fazer tudo que tiver ali em termos de recursos para encher a igreja. Quando, na verdade, isso não permitia um crescimento espiritual e você tinha ali pessoas infantis espiritualmente. Muitos dos cristãos pós-modernos são pessoas bem informadas, olha a realidade. Hoje, com a internet, minha gente, hoje com milhares de lives que se fazem diariamente, né? Você pode abrir qualquer hora, tem sempre uma palavra, alguém está pregando no YouTube, alguém está falando no Instagram, alguém está falando nas redes sociais. Eu nunca vi tanta gente pregando tanto, falando tanto,
né? Mas a questão é, muita gente hoje, as pessoas são bem informadas. Há muita informação, mas pouca formação. Há muita informação, mas pouca formação. E eu me refiro ao que é formação espiritual. São pessoas habilidosas no uso dos recursos tecnológicos. Olha aqui, o Ricardo Barbosa escreveu esse livro, esse livro foi publicado em 2016. 2020, né? Claro que na época já se apresentava esse quadro, mas hoje está muito mais consolidada essa visão. Pessoas bem informadas, habilidosas nos usos dos recursos tecnológicos, funcionais e pragmáticos no exercício de seus ministérios. Então você vê que as coisas, né, são funcionais e práticas e pragmáticas no exercício do ministério, da atividade na igreja, etc., mas não são necessariamente santos. Santos não estou dizendo perfeitos, estou dizendo não são santificados, não são sábios nem maduros em Cristo, são crianças espirituais. São pessoas que falam, e eu falo isso com muito temor diante de Deus, mas falam muitas vezes aquilo que não conhecem, né? E hoje qualquer um fala. A verdade é que hoje, com uma câmera, com um acesso à internet, qualquer um fala. Agora, muito cuidado com o que se fala, muito cuidado com o que se proclama, porque muito disso não é evangelho, muito disso não é a proposta da cruz, não é a proposta de Jesus. Então, são emocionalmente instáveis, afetivamente confusos, inseguros, ansiosos, frustrados e carentes. E aqui essa ilustração mostra aí uns bebezões, né? Uma fantasia, né, de bebês, e muita gente vive essa realidade de infantilidade espiritual. São pessoas que, eu não estou dizendo que não sejam cristãs, eu não estou julgando esse aspecto, mas são pessoas que muitas vezes vão passar por alguma dificuldade e aí vão questionar a Deus, né? Onde é que Deus está nisso? Por que que Deus fez isso? Por que que Deus permitiu aquilo? E por conta dessa instabilidade emocional, dessa confusão afetiva, dessa insegurança, ansiedade, frustração e carência. E esses temas você vai perceber que vão nos seguir aí nos próximos estudos, vão fazer essa abordagem através do livro aqui do reverendo Ricardo Barbosa, o enfrentamento dessas questões através da palavra de Deus. Então, o crescimento espiritual em direção à maturidade e à perfeição não acontece instantaneamente. Requer um longo caminho e disposição interior de cada discípulo de Jesus em responder aos meios de graça e seguir crescendo. Então, é uma caminhada, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, é uma ultramaratona, na verdade. É uma longa jornada que nós vamos viver de crescimento espiritual, não há fórmula mágica. As pessoas hoje, elas querem atalhos, elas querem fórmulas mágicas. Isso tem sido aplicado muito no contexto da igreja, no contexto cristão. Mas a verdade é que não existe atalho. A verdade é que existe o caminho. Jesus não é o atalho, Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Então, é necessário trilhar esse caminho e não procurar atalhos, fórmulas mágicas de crescimento em um final de semana. Vamos fazer aqui um encontro, um retiro e vamos resolver. Não. É uma vida, uma caminhada que deve ser experimentada dia a dia. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando o pensamento é transformado, quando a mente é transformada, toda a nossa vida vai ser redimida, inclusive as nossas emoções. Uma mente transformada, santificada, curada e aperfeiçoada pela renovação mediante o conhecimento de Deus, transforma a vida, os sentimentos, as emoções e os relacionamentos. Então, essa experiência da transformação que Paulo chama ali em Romanos capítulo 12, versículo 2, essa transformação, essa metamorfose, essa metanoia, que é a mudança de mente, é feita pela renovação em Cristo, através do Evangelho, através da palavra de Deus. Eu coloco algumas perguntas aqui feitas pelo autor, pelo reverendo Ricardo Barbosa. Coloco aqui 3 perguntas para a gente pensar. Por que muitos cristãos, mesmo sabendo que Deus ouve as nossas orações, sentem que as suas orações não passam do teto?
Essa é uma questão, né? A pessoa às vezes tem essa sensação, não estou sentindo nada, Deus não está me respondendo. Por que sentimentos como de ter sido abandonado por Deus persistem nas experiências de muitos cristãos, mesmo diante das promessas da presença e do cuidado divino? Jesus disse lá no final do Evangelho, os Evangelhos terminam com a grande comissão, e ele sempre diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a presença, a promessa da presença do Consolador, do Espírito, a promessa do cuidado divino, mesmo com todas essas promessas de Jesus, as pessoas se sentem abandonadas por Deus, porque passam por uma enfermidade, porque passam por uma crise, uma dificuldade, como nós temos vivido nesse tempo de pandemia. Então, isso é sinal, isso pode ser uma sinalização dessa infantilidade espiritual. Por que temos tanta dificuldade em aceitar o que é próprio da condição humana? Isso é interessante, né? A nossa condição humana é falha, é finita, é limitada. Nós não temos o controle, nós temos uma falsa ideia de controle, mas nós não temos controle de nada. Então, por que é tão difícil entendermos a nossa condição e querermos viver uma outra realidade? Alguns estudiosos reconhecem que 3 agentes atuam na formação da personalidade do comportamento humano: o ambiente, a genética e nós mesmos. São 3 elementos aqui que, em geral, são aceitos aí como agentes, como influenciadores na nossa personalidade, na nossa vida. O ambiente, e aí que ambiente a gente vai entender como o contexto familiar, a experiência na infância, né, a vida que nós temos, a influência na escola, na realidade da sociedade. A genética, existem realmente fatores genéticos que vão afetar a nossa vida, alguma doença, alguma questão hereditária, isso, né, doença hereditária, algum tipo de limitação, pode influenciar sim, é fato isso cientificamente. E nós mesmos. E o nosso ponto aqui, e aí eu vou trabalhar na linha do livro, tocando no ponto, esse tópico aqui apresentado pelo autor, o foco vai ser nesse terceiro elemento, que somos nós mesmos. Então, veja, 3 elementos que influenciam na personalidade, na formação da personalidade e no nosso comportamento: o ambiente, a genética e nós mesmos. Então, o ponto é esse, o ponto de abordagem é esse. O ambiente em que vivemos ou crescemos tem forte influência, sim, na formação de quem nós somos. Mas em algum momento na nossa vida nós nos tornamos responsáveis pelas nossas escolhas e pela maneira como nós iremos reagir aos problemas que vivenciamos ao longo da nossa breve história. Então, em algum momento da nossa vida a gente tem que tomar essa decisão de nos responsabilizar pela nossa realidade. Enquanto eu continuo a responsabilizar outras forças, aí como a genética, como o ambiente, quando eu responsabilizo outras pessoas e outras forças pelo que sou, eu prossigo na vida sem desfrutar daquela vida abundante que Jesus assegura em João 10:10. Sem vivenciar a fonte de água viva fluindo dentro de mim, sem provar a liberdade própria daqueles que assumem seu papel na formação do espiritual e na transformação do caráter pessoal. Então, veja, a partir do momento que nós assumimos essa responsabilidade, a partir do momento em que nós deixamos de nos colocar como vítimas, nós experimentamos o crescimento. Veja, a partir de que momento que surgiu essa responsabilização de outras forças? Lá no Éden, quando Deus questiona Adão sobre ele ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele disse assim, ele responde para Deus: a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então a culpa é da mulher. Mulher, e aí? Deus pergunta: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então veja, a partir do momento em que entra o pecado no mundo, esse jogo de empurrar a responsabilidade para o outro começa também. Então, o homem põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa na serpente. A serpente era culpada mesmo, mas havia uma corresponsabilidade e eles não assumiram essa responsabilidade diante de Deus. Em Êxodo, capítulo 32, tem uma passagem que é muito conhecida do bezerro de ouro. E a fala de Arão
é muito chocante, porque ele diz assim, olha, depois perguntou Moisés a Arão, que te fez esse povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado, o bezerro de ouro? Respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então lhes disse eu, quem tem ouro, tire-o. Deram-mo. Eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Olha a cara de pau de Arão em dizer, eu lancei no fogo o ouro e saiu esse bezerro. E é literalmente, o texto original diz exatamente isso, como se ele jogasse ali aquele ouro e surge ali o bezerro prontinho, como se ele não tivesse compactuado com essa realidade. Então, Arão joga a responsabilidade no povo e joga a responsabilidade aqui a um evento totalmente inexplicado que jogou o ouro no fogo e saiu o bezerro desse jeito aí que foi adorado pelo povo. Então, a nossa tendência é jogar a culpa nos outros. Nós somos vítimas ou agentes responsáveis? Essa é a questão colocada por Ricardo Barbosa. Se responsabilizo outros por ser quem eu sou ou por fazer o que eu faço, de certo modo estou dizendo que não sou responsável por mim nem pelos meus atos. Ou seja, está confessando aqui uma incapacidade, uma irresponsabilidade, porque a culpa é sempre dos outros. Ah, eu sou assim porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo. Se não sou responsável pelo que sou ou faço, também não me sinto responsável por buscar solução para o problema, muito menos a transformação do meu caráter. Veja essa frase, se eu não sou responsável pelo que eu faço, se a culpa é dos outros, então eu também não tenho responsabilidade de buscar a solução. Então eu vou continuar nesse marasmo, nessa vidinha espiritual limitada a essa infantilidade, porque eu não assumo essa responsabilidade de buscar essa transformação em Deus. Essa transformação não sou eu que produzo, mas eu devo buscá-la em Deus, essa transformação. Então chega um momento em que nós precisamos abandonar esse papel de vítima e assumir o protagonismo da nossa própria história. Isso não é autoajuda, gente. Isso é palavra de Deus. Assumir a nossa responsabilidade, confessar os nossos pecados, buscar a face de Deus. Caso contrário, nós vamos ser preguiçosos morais, cada vez mais enganando a nós mesmos quanto à motivação dos nossos atos. A mulher que tu me deste, eu joguei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. O povo, né? Você sabe que esse povo é difícil, Senhor. Então, as desculpas que nós sempre damos para as nossas limitações e pecados, para a nossa realidade, para essa postura de vítima que nós nos fazemos. Começamos a crescer espiritual e emocionalmente quando deixamos de responsabilizar os outros. Ah, o meu pastor que não me ensina. Ah, eu fui ensinado assim, fiquei tanto tempo errado desse jeito. Então, quando nós paramos de responsabilizar os outros, nós assumimos essa responsabilidade, nós vamos experimentar o crescimento espiritual e também emocional. Conversão e maturidade. Qual é a finalidade da minha conversão? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. Qual é a finalidade da minha conversão? É para ficar estagnado naquele primeiro momento ou é para crescer espiritualmente? De que modo a minha conversão a Cristo transformou minha vida, o meu modo de ser e a minha visão da realidade? Essa é uma outra pergunta que nós precisamos nos fazer diariamente. O que a minha conversão implicou em transformação da minha vida, do meu modo de ser, da minha realidade, meu modo de falar, meu modo de agir, de reagir, de encarar a realidade. Quais são as marcas de uma pessoa realmente convertida? Quais são as marcas? Em que medida me considero hoje um cristão mais maduro e mais semelhante a Cristo? Eu queria que você pensasse nessas perguntas, fizesse essas perguntas, como eu também devo fazer todo dia, sobre a minha vida. Como eu me considero hoje? Alguém mais maduro, depois de alguns anos de caminhada cristã, ou não? A gente não pode parar, a gente não pode regredir, a gente tem que avançar. Nosso alvo é Cristo. As emoções e sentimentos decorrem dos nossos pensamentos e convicções. Emoções, sentimentos são fruto dos nossos pensamentos, das nossas convicções. Por isso que o pensamento transformado vai levar a uma emoção redimida. As reações emocionais emergem da maneira como percebemos e julgamos a vida e os acontecimentos.
A paisagem interior é que determina a paisagem exterior. Então veja, não são as realidades exteriores que nos desestruturam emocional e espiritualmente. Não é a circunstância à nossa volta que nos desestrutura, mas o julgamento que fazemos delas, dessas circunstâncias, principalmente o modo como cremos que Deus participa delas. Então, são as convicções que estruturam o pensamento. São as nossas convicções que estruturam o pensamento. Então, se as nossas convicções estão no Evangelho, estão na Palavra de Deus, o nosso pensamento vai ser estruturado nessas convicções. A nossa crença e os valores que nós adotamos moldam a mente e, consequentemente, a visão que temos da vida, a nossa cosmovisão, a visão de mundo, a visão de relacionamentos, etc. Então, veja, o Evangelho é a boa nova de Deus, não é um bom conselho. Ah, seria bom que você fizesse isso, meu filho. Não. O Evangelho é a boa nova. E lá em Romanos 1,16, Paulo diz que ele é o poder de Deus para a salvação. Ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Chegando aqui ao final do nosso encontro, vamos à nossa aplicação. Eu queria passar um dever de casa para você. E nesse dever de casa eu queria que você pensasse nessa pergunta. Em que medida temos vivenciado o poder do Evangelho e a vida que ele promete? E nos próximos encontros, nós vamos falar sobre 4 perguntas que Paulo coloca em Romanos capítulo 8. Então ele faz 4 perguntas retóricas que nos ajudam a entender o modo como as convicções claras e maduras podem nos ajudar a ter emoções e sentimentos igualmente maduros. E formar também um caráter cristão, de maneira como vemos, interpretamos e julgamos a realidade à nossa volta. Essas 4 perguntas são as seguintes que vão ficar aí para você já ler e meditar no texto e que vão ser abordadas na sequência nos nossos próximos encontros. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Então, através dessas 4 perguntas retóricas, Paulo responde imediatamente, é proposto aqui para nós, através dessas 4 perguntas, um caminho para que nossos pensamentos sejam transformados, para que as nossas emoções sejam redimidas. E tem muita coisa boa aí para a gente estudar a partir desse livro do reverendo Ricardo Barbosa. Eu te convido a acompanhar a sequência desse estudo no próximo domingo, nas próximas semanas aí, para a gente aprofundar essa questão. E eu deixo esse dever de casa, essa aplicação para você, para que você vá pensando nessas questões. Leia Romanos capítulo 8, leia as perguntas e coloque essas perguntas na sua vida. E busque esse crescimento, busque esse amadurecimento. Acho que o que fica de hoje para o nosso estudo, o primeiro ponto é nós deixarmos de nos considerarmos vítimas, pararmos de responsabilizar outras pessoas pelos nossos problemas e buscarmos assumir essa responsabilidade de enfrentar esses problemas à luz de uma cosmovisão cristã, através da palavra de Deus, pela transformação da nossa mente, através dessa operação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza nessa jornada, nesse desafio, nesse crescimento. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Seja conosco, ó Deus, nos ajuda a crescermos espiritualmente, assumirmos essa responsabilidade pela nossa vida espiritual. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro da Escola da Palavra.